Oi, gente. Hoje aqui eu venho aqui reagir a o Segredo do Cirurgião. Pra quem não sabe, eu já gravei o capítulo 1 de Garten of Bambam e capítulo 2. Eu só não gravei os outros porque aconteceu que eu tive que mudar de celular. Então, esse é o Segredo do Cirurgião. E também tem um do Bambam. Se vocês quiserem é, que eu reaja, deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora bora reagir. Nos níveis mais baixos do jardim de infância de Ban, existe uma monstruosidade muito misteriosa e inteligente. Uma monstruosidade tão rica em conhecimento sobre Genum que se tornou obcecada com o que poderia ser feito com a substância. E avisando que foi dublado por Filho Tal Pai. É só pesquisar, eles são bem famosos. Eu vou mostrar no final. E essa monstruosidade é o cirurgião, como foi codinomeado quando foi criado pela primeira vez. Oh, espere. Foi dado um nome em um ponto. O nome da monstruosidade é Fúcsia. Não, o nome da monstruosidade é Seringuin. Dizer que Seringuin mudou muito durante o desenvolvimento seria um eufemismo. E estou aqui para discutir com você os segredos de nosso amado cirurgião. Cada personagem do Garten de Bamban tem sua própria história detalhada e personalidade. E é isso que torna Garten de Bamban único. Junte-se a mim no segundo episódio das Crônicas de Bamban, narrado por mim, Ty Coker, o dublador de Peter Giggle, uma série onde dedicamos cada episódio a discutir as histórias e segredos de um membro do elenco de The Garden of Banban. Euphoric Garden de Brothers. Banban 4 serviu como a introdução a um dos personagens mais vitais da série até agora. E eu, Se ach... você e eu achei estranho no Garten of Bambam 4 que em vez de ir lá logo pro 5, né? Não, em vez de lançar o 5, lançou o 6. completasse um conjunto de certas tarefas, ganharia acesso a uma sala de reuniões secreta com um desenho na parede retratando uma figura estranha nunca vista antes. E essa figura era Seringuin, uma figura cirurgião de 4 braços de cor fúcsia, cujo nome consistia em um portmanteau das palavras siringe, seringa, e surgeon, cirurgião. Mas e se eu te dissesse que a aparência final de Seringuin é a última de muitas iterações que vieram antes dela, e que ele parecia muito diferente de quando foi esboçado pela primeira vez? A primeira iteração de Seringuin foi esboçada quando os irmãos Euphoric estavam jogando cartas, enquanto desenhavam conceitos em um caderno próximo. Gostando do que rabiscavam e pensando que poderiam fazer algo maior com isso, começaram a trabalhar. O resultado foi o que você está vendo na tela. Esta é uma imagem recentemente recuperada da... Então foi assim que foi primeiro esboçado o cirurgião. Mas pra mim parece muito fofo. primeira iteração de Seringuin. Nesse ponto, esse novo personagem foi codinomeado o cirurgião. Mas algo estava errado. Parecia muito fofo, desculpe, Seringuin número 1. O cirurgião então recebeu mais 2 braços para dar-lhe mais ferramentas cirúrgicas e a localização da boca foi reajustada, pensando que o tornaria muito mais intimidante em sua versão 3D. É mesmo, olha essa boca aqui. Uma dessas ferramentas cirúrgicas seria originalmente uma faca ou um bisturi, que foi então substituída pela mão mecânica de agarrar, pois não fazia sentido não lhe dar nenhuma maneira de pegar objetos e também para fazer esse novo personagem se destacar mais,
Sua cor foi alterada do azul claro que originalmente tinha para a cor fúcsia final que atualmente possui. Como resultado dessa nova cor... Mas eu tô achando estranho porque os olhos estão meio... Foi temporariamente dado o nome de fúcsia, que foi posteriormente substituído por Seringuin. E com isso, o Seringuin, na forma que conhecemos hoje, nasceu, onde ele finalmente estreou em sua forma física em Garden of Banban 7, com o dublador Ray Orr desempenhando seu papel. Como um pequeno bônus, Ray também interpretou o condutor do trem no outro jogo dos irmãos Euphoric. Ah, então eles já criaram outros jogos, né? Human Apocalypse. Voltando à forma 2D de Seringuin. É em 2D? Você pode notar algo estranho que foi rapidamente apontado por muitos fãs quando o mural de Seringuin foi visto pelo público pela primeira vez. Leve 5 segundos para tentar ver por que Seringuin parecia fora do comum em comparação com todos os outros murais da franquia. Os olhos. Tava sentindo alguma coisa. Você vê o problema? Os olhos. Isso mesmo. Os olhos de Seringuin eram marrons e ele era o único de todos os outros personagens assim. Mas não se preocupe, isso tem nada a ver com o enredo. Foi um simples erro e foi corrigido em jogos posteriores. Mas, deixando de lado os conceitos iniciais e as cores dos olhos erradas, e se eu te dissesse que a história de Seringuin foi originalmente muito diferente do que acabou sendo em Garden of Banban 7? De fato, todo o capítulo foi originalmente muito diferente de como a versão final de Garden de Banban 7 se desenrola. A história do capítulo, assim como a maioria dos capítulos, passou por muitos roteiros diferentes. E enquanto a maioria das versões do roteiro foram perdidas ou deletadas, uma permanece intacta. Nesta versão inicial do roteiro, o objetivo geral do jogo permaneceu o mesmo. Em aliança com Seringuin, você entra na cidade do motor em busca de Jumbo Josh, mas a cidade do motor era muito diferente. O prefeito da cidade era muito mais tirânico, onde ele governava seus cidadãos com mão de ferro. Ele era muito mais reminiscente de um líder de culto do que um prefeito, mas ainda estava disposto a trabalhar com o jogador para alcançar seus objetivos, Nossa. apesar de seu ódio pela humanidade. Em vez da cidade totalmente iluminada que você entra em Garden of Banban 7, você se encontra limitado a um único quarteirão com longas paredes cercando o que resta da cidade. Essas paredes seriam constantemente batidas por Noltes famintos presos do lado de fora, incapazes de entrar por causa da luz da varanda no escritório de Seringuin. Você seria capaz de ver uma luz fraca à distância, que Seringuin explica pertencer a uma torre que Jumbo Josh está próximo. Nossa. O objetivo secundário de Garden of Banban 7 seria tentar alcançar essa segunda torre, mas havia um problema. Além da pequena parte da cidade em que você está preso, em todos os lugares estava escuro, o que também significava que todos os outros lugares estavam infestados de Noltes. Através de resolução de quebra-cabeças e combate contra o exército de Noltes um por um, você lentamente, mas seguramente, restauraria a energia para diferentes partes da cidade, permitindo que você finalmente alcançasse a torre. É durante essas expedições, para tentar restaurar a energia, que a maior parte da ação ocorreria. O bebê Genum teria sido encontrado em um dos edifícios. O Naughty Bitter Giggle teria seu próprio minijogo em vez da sequência de perseguição que ele acabou tendo em Garden of Banban 7. Kittysaurus deveria estar presa em uma cova que os cidadãos estariam ao redor cerimonialmente, onde você a ajudaria a escapar como parte de um quebra-cabeça. Uma sequência onde você entra em um tribunal e o xerife ia ser Toadster legal. o julga por seus crimes antes que as luzes se apaguem. Nossa, prédio o seja xerife invadido Toadster por ia ser Noltes. infectado. Mas, mais interessante, um xerife Toadster enlouquecido foi roteirizado para prendê-lo dentro de uma mercearia, onde você teria que Nossa. fazer um telefone funcionar para chamar Não. Seringuin para obter ajuda, após o que ele envia uma máquina Próximo barulhenta jogo, para assustar capítulo o 8, eu xerife quero enlouquecido. ver Não o note, xerife mas Toadster enlouquecido. com o tribunal. Esta máquina desliza dramaticamente em sua direção através da escuridão,
que se revela ser um gerador de energia móvel barulhento. Após escapar da mercearia, você usaria este gerador para jogar um minijogo onde você empurra o gerador para blocos escuros da cidade. Uma vez ativado, ele ilumina temporariamente a área, dando-lhe algum tempo para entrar e vasculhar os edifícios próximos em busca de suprimentos que permitiriam consertar caixas de energia que iluminariam a área permanentemente. Mas você tem que fazer isso rapidamente, porque o gerador fica ligado apenas por alguns minutos. E se desativar, o quarteirão fica escuro novamente, exigindo que você o reative manualmente. Então, se escurecer enquanto você está vasculhando um edifício, azar o seu. O que você está vendo na tela agora é um local não utilizado que deveria ser um desses blocos que você restauraria a energia. Havia 3 blocos para os quais isso precisava ser feito, e quando todos os 3 estavam concluídos com sucesso, era quando você finalmente alcançava a torre que podia ver da varanda de Serengin. Mas, Nossa. uma vez que você chegasse à torre, descobriria que Jumbo Josh estava suspeitosamente ausente. Ao retornar para Serengin, seus verdadeiros planos são revelados quando você retorna para encontrá-lo em um local descartado. Nossa, eu vou querer... eu ia querer ver esse lugar assim. Parece muito real. Que deveria ser o parque público da cidade. Você o encontra de pé em uma plataforma elevada acima do solo. Nossa. É aqui que a conversa entre Serengin e o jogador teria ocorrido originalmente. Após enganar e prender o jogador com a peça do cetro, ele faz um discurso vilanesco explicando como ele usou você para fazer a parte difícil e obter energia suficiente para a cidade para fazer a máquina que está prendendo Jumbo Josh funcionar. Em seguida, o centro da plataforma se abre e um elevador segurando um Jumbo Josh acorrentado é levantado do chão. E é aqui que o capítulo conclui como originalmente deveria terminar. Como no último episódio das Crônicas de Banban, por favor, deixe-nos saber seus pensamentos sobre esta versão original do roteiro. Esta sequência de eventos acabou sendo muito mais legal no papel do que como uma experiência jogável, e é por isso que essa versão do roteiro foi descartada em grande parte. Ah, gostei, gente. Eu queria que o outro também, né? Aqui no próximo capítulo entre um tribunal, alguma coisa assim. Porque a gente não desceu o elevador, então eu acho que a gente vai permanecer naquele andar ainda. E só do capítulo 9 que a gente vai. Vai começar em outro andar. Então, tchau, gente. Se gostaram, deixa o like e se inscreve. Tchau.